De volta com a Masterclass da Joyce Carol Oates. E agora a gente vai pro capítulo, curso vídeo 3, Estruturas e Formas. Seja ousado com a forma. Joyce fala que a única verdadeira regra na escrita é não ser entediante. Qualquer coisa não entediante pode ser um sucesso. Literalmente qualquer coisa. E em qualquer forma também. Pode ser só o início de uma história, o meio, o final, só descrições de uma cena, finais de parágrafos. Gente, experimentar é bom, não é mesmo? Que tal uma história só de perguntas e respostas? Ou só as respostas? Sei lá, faz como exercício. Pega uma história que você quer contar e bota ela no papel de uma forma totalmente inesperada. Completamente diferente de estrutura de história que você conhece. Realmente, é um puta desafio fazer qualquer coisa que ainda não tenha tentado antes. Então, nossa, que a gente já tentou de tudo, não é mesmo? Ou será que ainda tem algo novo para tentar? A Joyce dá um exemplo de um conto curto dela, de forma, que ela botou assim, cada parágrafo é um fato bem curto e vai crescendo conforme você vai avançando na história. E aí os parágrafos vão ficando maiores. Ela meio que usou uma estrutura musical do crescendo, sabe? É um excelente exercício, é bacana. Isso é pra você brincar com a forma, tá, gente? Tem o livro Zen Arte da Escrita, do Ray Bradbury, e ele falava de listas de substantivos. Então ele acordava todo dia de manhã, ele escrevia 100 palavras, fazia lista, né, com 100 substantivos, e que essas palavras davam ideias para fazer contos. Eu fiquei imaginando se o conto fosse essas listas, sabe? Se as listas com as palavras se transformassem numa história depois. Não sei. Fica aí o desafio. Organize a estrutura como memória. Quando a gente para lembrar de coisas do passado, a gente costuma lembrar de quê? De fragmentos, pedaços, partes aleatórias da cena, da memória em si, descontínuas, certo? Elas não são lembradas, a gente não lembra da cena de maneira perfeita, cronologicamente falando. Não é linear. As memórias vêm de forma completamente aleatória. Você sabe da ordem cronológica, qual parte é qual na ordem cronológica da sua vida, mas ela em si é aleatória, ela vem de forma aleatória para você. Então, por que não? A estrutura da sua história não pode ser assim também. Construa uma arte visual. O ser humano, ele gosta de saber que algo é finito. Não é que goste, eu acho que é sanidade. Quando você para pensar no universo, né, infinitesimal, é meio que enlouquecedor, certo? Quando você começa a viajar nas coisas da vida, do universo e tudo mais, é meio enlouquecedor. Então a gente gosta de dar fim para as coisas, para que a gente possa entender, simplesmente assim. Se um parágrafo é muito longo, você não consegue ver o fim dele. Jack Kerouac kind of shit. É um desafio. Eu li Jack Kerouac e foi um desafio. Não é muito meu estilo, mas eu entendo. Mas você tem que saber disso, tem que ser consciente. Claro que você vai atingir um público bem menor, aquela coisa da linguagem, do vocabulário lá, da decisão lá de cima. Lá de cima? Não, lá no outro vídeo. Lá de cima, o vídeo tá em cima. Vai depender. Quando a gente fala de livros mais comerciais, e eu não tô tentando dividir público, gente, eu não vou entrar nesse mérito, eu não vou entrar nessa política aqui agora, mas quando a gente fala de livros mais comerciais, que vendem mais, a gente tá falando sim de livros mais ágeis, uma leitura mais fluida, né? E isso não é demérito, é lindo. E aqui, no sentido da arte visual de uma estrutura, de uma forma, é que ela não tá só na maneira como você descreve algo, né? Se é um parágrafo longo ou uma palavra maior, palavras grandes, não é só isso, mas do jeito que você desenha o texto. Tem um conto dela que é tipo um labirinto. Ele segue, de fato, o formato de um labirinto e termina com 2 palavras bem no meio. É bacana, bem diferente. 4 é um exercício que ela faz no curso, miniatura da narrativa. É legal, ela pede pra gente fazer o seguinte: escreva uma narrativa bem curta, como um poema, algo bem rápido, no tempo de um gelo derreter. A Joyce dá o exemplo de um conto de 5 minutos de história, baseado nas coisas que são vividas pelo autor em um dia. Uma estrutura rápida, sem diálogo, ou melhor, sem divisão de diálogo, né? Sem a forma de diálogo, pode ter diálogo se quiser. E uma estrutura de memória mesmo, fluxo de pensamento. E mais importante, em linguagem simples, que é excelente para praticar o fluxo de pensamento. Traz o gelo!
Direcione o texto para um final delicado. A Joyce acredita mais em finais delicados. Ela não acredita muito em finais bombásticos, pretensiosos. Ela acha que essa coisa de escrever para ganhar uma salva de palmas no final, acho que é meio constrangedor. E brega, eu concordo. Aí já são minhas palavras e não da Joyce, a parte do brega. Eu tô falando que eu concordo, mas tem gênero. Em algumas situações, peça de teatro, tem algumas coisas assim que às vezes você precisa de um final bombástico, você precisa de um final que não seja tão delicado. E é óbvio que não é o significado do final, tá, gente? Porque tem final que é delicado, que é bombástico internamente, né? A gente sente a porrada no estômago, não é isso que ela quis dizer. Ela quis dizer, tipo, finais espalhafatosos mesmo, que são constrangedores. De fato, às vezes você precisa da porrada visual, né? A porrada espalhafatosa. Quer dizer, pelo menos eu acho que sim, nem sempre. Dito isso, eu também, como Joyce, prefiro, na grande maioria das coisas que eu leio, um final mais delicado. Eu acho que um final bem escrito, calmo, ele pode me dar uma porrada no estômago bem maior do que algo mais barulhento, explosivo. 5. Estudo de caso, monólogos curtos. Monólogos são menores que diálogos normalmente. É sempre algo emocional, lida com sentimentos e o personagem revela algo que não era conhecido. Ele pode começar de um jeito calmo, e depois irritado, aí sério, e depois engraçado. Enfim, a ideia aqui é que ele tem que ser um arco de emoções. Ele não pode ser monótono, ele não é pra ser equilibrado, né? É pra ser uma explosão de emoções, é pra ter muito conflito. Precisa de picos, né? De idas e vindas. Não dá pra ser, tipo, linear. A Joyce aqui, ela lê um monólogo dela, pra dar esse exemplo, um estudo de caso, que é o marido falando com a esposa. Um homem falando pra mulher, agora não lembro se eles eram casados ou não, acho que sim. E conforme ele avança no que ele tá dizendo pra ela, a gente vai percebendo o nível de irritação dele aumentando, pelo tom que ele usa das palavras, né? Mesmo sem escutar, a gente, pela leitura, a gente consegue identificar que o tom dele tá mudando, que ele tá se irritando bem mais, que ele tá perdendo a compostura, digamos assim. E a intensidade do ódio dele vai ficando mais clara. E depressa a gente entende que se trata aí de um estuprador. Escreva sobre uma nova perspectiva. É sempre bom, gente, sempre bom tentar algo diferente do que a gente tá acostumado a fazer. Uma perspectiva nova, sabe? E deixar a imaginação fluir nesse novo lugar que a gente não tá acostumado a ir. Alguma coisa nova vai ser despertada. Então, se você escreve sempre em primeira pessoa, tenta escrever em terceira pessoa. Se você nunca tentou escrever falando com o leitor em segunda pessoa, tenta escrever em segunda pessoa. A ideia é despertar coisas diferentes e novas que podem enriquecer a sua maneira de escrever, podem enriquecer também as suas histórias. Às vezes você pode descobrir um ângulo que você ainda não tinha descoberto por simplesmente falta de tentativa. Chega por hoje! Nos próximos vídeos a gente cobre o restante do curso da Joyce. Espero que vocês estejam gostando. Beijo, fui!